Olá, nono ano! Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Estou aqui para a nossa primeira videoaula de português. Para começar, vamos à seguinte imagem. A Verinha é uma gata. De que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou? Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia eu não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei. E no tênis também. E aí? O que vocês acham? O avô compreendeu o que o neto estava falando? Lógico que não. Esse desentendimento é muito comum na linguagem, pois existem várias variações. Por isso, vamos estudar a língua padrão e a variedade linguística. As línguas vivem em constante reconstrução, variando de acordo com os anos. Com o passar do tempo, algumas palavras e expressões deixam de ser utilizadas ou passam a ser empregadas em casos específicos. Por isso, pessoas com idades diferentes tendem a utilizar palavras distintas para se expressarem. Como vimos no diálogo do neto com o avô. Você já assistiu a uma novela ou filme de época? Se já, com certeza identificou palavras ou expressões que não utilizamos mais na nossa língua. E por que isso acontece? Porque a língua é viva, quer dizer que vive em constante reconstrução. Mas e a norma culta ou norma padrão? O que é? Bom, a norma padrão é um modelo, uma referência utilizada em situações formais e com origem em livros literários e canônicos. É também um conjunto de regras preconizada pela gramática normativa. Ou seja, é a que devemos utilizar em nossas produções textuais. Já a língua coloquial é a variação linguística utilizada em situações mais informais, é corriqueira no dia a dia. É a que utilizamos em conversas com amigos, com a família, nas redes sociais, etc. Aí você deve estar se perguntando, então somente a norma padrão é a forma adequada da língua? É comum em nossa sociedade considerarmos errados os modos diferentes de falar e como certos apenas os usos que seguem a norma padrão. Mas a forma padrão é, na verdade, apenas uma das modalidades da língua e não a única. Vamos pontuar, então, que falar bem é falar adequadamente, saber se adequar ao contexto. Por exemplo, em situações mais formais, empregamos uma variedade linguística mais formal e próxima da norma padrão. Em situações informais, empregamos uma variedade linguística informal, próxima ao contexto em que estamos inseridos. O importante é conhecer a norma culta para utilizá-la sempre que for necessário. E não pensem que é só na nossa língua portuguesa que existe essa marcação. Em outras línguas, como o espanhol, por exemplo, também há. Agora que vocês já sabem o que é norma culta e linguagem informal, vamos nos aprofundar em alguns conceitos gramaticais. Bora conferir? Então, vocês já estudaram que os predicados podem ser verbais, nominais e verbos nominais, certo? Estudaram também que existem verbos que caracterizam o sujeito no predicado. São os chamados verbos de ligação. Esses verbos expressam o estado do sujeito, como servem apenas de ponte entre o sujeito e o seu estado, sua característica ou seu modo de ser, eles são chamados de verbos de ligação. Vejam o quadro ao lado. O verbo de ligação pode expressar a. Estado permanente, ser, viver, sanda.
é alegre, Sandra vive alegre. Vemos que o verbo faz uma ponte, uma ligação entre o sujeito e sua característica. Letra B, estado transitório. Estar, andar, achar-se, encontrar-se. Mamãe está bem. Mamãe encontra-se bem. Letra C, estado mutatório. Ficar, virar, tornar-se, fazer-se. Júlia ficou brava. Júlia fez-se brava. Letra D, continuidade de estado. Continuar, permanecer. Renato permanece mal. Letra E, estado aparente. Parecer. Marta parece melhor. Vimos que em todos esses exemplos, os núcleos dos predicados são nominais, ou seja, exercem a função de predicativo do sujeito. Analisem comigo. Na oração, as alunas estão cansadas. Temos as alunas como sujeito. Estão cansadas é o predicado, sendo estão verbo de ligação e cansadas predicativo do sujeito. E aí, se lembraram? Creio que sim. Mas o principal objetivo é mostrar que nem sempre os verbos estar será um verbo de ligação. Por isso, cuidado com a decoreba. Temos que aprender e não decorar. Vamos entender melhor. Analisem comigo as orações. O homem estava nervoso. Quem é o sujeito da oração? Isso mesmo, o homem. E o predicado, qual é? Muito bem, estava nervoso. Bom, o que queremos saber é se o verbo estar é de ligação ou não. O que vocês acham? Sim, com certeza. Nessa oração, o verbo estar é de ligação. E nervoso, como já vimos, é o predicativo do sujeito. Agora, e em o homem estava na sala? Vamos lá. Quem é o sujeito da oração? Sim, o homem. E o predicado? Correto? Estava na sala. Porém, na sala, é alguma característica do sujeito? Não, óbvio que não. E mais, nesse caso, o verbo estar é intransitivo, ou seja, tem sentido completo. O termo na sala expressa uma circunstância de lugar, quer dizer, é um adjunto adverbial de lugar. Assim, aprendemos que o verbo estar pode ou não ser de ligação, dependendo do seu emprego na oração. E aí, estão entendendo? Não acabou não. Que tal praticarmos um pouco? Vamos à imagem. Questão 1. FMPA Minas Gerais. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Letra A. A criança estava com fome. Letra B. Pedro parece adoentado. Letra C. Ele tem andado confuso. Letra D. Ficou em casa o dia todo. Letra E. A jovem continua sonhadora. Questão 2. Agora, identifique a alternativa em que o verbo destacado é de ligação. Letra A. Estamos felizes. Letra B. As crianças gritavam desesperadamente. Letra C. Entregamos as encomendas aos clientes. Letra D. Restam alguns instantes. Letra E. Ofenderam o juiz com palavrões. Com certeza, responderam corretamente, né? Está super fácil. Bora conferir? Na questão 1, a alternativa que traz um verbo que não é de ligação é a letra D. Como aprendemos anteriormente, o verbo ficar, nessa oração, não está indicando o estado nem o modo de ser do sujeito. Por isso, nesse caso, não é de ligação. Viram como é importante aprender os conceitos e não decorar listas? Vamos agora corrigir a questão 2.
Ali é o contrário da questão 1. É para dizer qual alternativa traz uma oração cujo verbo é de ligação. E aí, nono ano, qual é a resposta certa? Parabéns! Letra A. Nessa oração, o verbo está, liga, faz uma ponte, com o predicativo do sujeito, felizes. E o sujeito elíptico, nós. Estou muito feliz porque tenho certeza que vocês aprenderam muito hoje. E não se esqueçam de consultar as UEs e os podcasts. Vocês têm bastante recursos para garantir um excelente aprendizado. E claro, converse sempre com o seu professor. Bons estudos, um forte abraço, até o próximo bimestre.